Queria chamar ao palco aqui o Dr. Carlos Mota, por favor. Nós vamos continuar com essa estratégia e acho que por aqui, doutor. Escadinha aqui, ó. Pronto. Adaptada. Seja bem-vindo. Doutor Luciano, boa tarde. Vamos lá, fica à vontade. Antes de mais nada, Se apresenta aí para a turma. Antes de mais nada, abrir uma vênia aqui, o parabéns ao nosso presidente, o Oscar, da CBTP. Sei a dor que é ser presidente de uma grande associação, também sou presidente de uma outra associação e a gente tem que fazer, como o nobre amigo me falou, as coisas com dedicação e amor. Então, Sim. Deixar essa vênia, parabéns ao presidente Oscar pela resiliência e luta com que trata o tiro prático, que é no Brasil um grande desafio. Bem, me chamo Carlos Mota, sou titular proprietário da Carlos Mota Advogados. Aqui aproveito para cumprimentar meus sócios, entre eles o João Pedro Pereira. Lhe cumprimentar, doutor Luciano, é um prazer para mim estar ao seu lado, tratando de parte de uma matéria qual o senhor tem especialidade, que são as legislações ligadas ao armamento, e sei da sua luta para poder trazer benefícios para todas as categorias, e cumprimentar também o W2C e o COP por um evento maravilhoso. Aqui a gente está não só tratando de questões apenas da segurança pública, mas Sim. da segurança pública, privada, do tiro esportivo e do sentimento de segurança do país como um todo. Então aproveito para deixar o cumprimento a todos os participantes, as forças de segurança e as forças privadas que aqui estão. Doutor, nós temos um problema muito sério e na verdade a gente enfrentou isso, lutamos com isso e não tivemos uma resposta positiva e até um desconhecimento gigantesco por parte das pessoas, dos tomadores de decisão hoje no Brasil com relação ao armamento, que é o que se fazer com o falecimento, o que se fazer, e com isso nós tivemos um absurdo de restrição hoje de aquisição por parte dos aposentados, dos membros das Forças de Segurança aposentados, de armas de uso restrito. Então o cidadão passa a vida inteira dele trabalhando, treinando e operando com arma de uso restrito, né? Quando ele encerra a sua carreira, que é o momento em que ele está mais exposto, né, que ele deveria ter condição de poder descansar, poder cuidar dos seus afazeres outros, da sua família, seguir sua vida, né? Ele perde a arma da carga. Se ele não tinha arma pessoal de uso restrito e resolver adquirir naquele momento, o governo entendeu por não permitir que o aposentado adquira a arma de uso restrito, pelo risco de, com o seu falecimento, o que vai se fazer com essa arma, né? E aí a gente fica mercê da sorte, né? Fica à mercê da sorte, fica sem o canga dele de vida, sem a equipe com quem ele trabalhava na viatura todos os dias e fica exposto a não poder utilizar a arma que ele treinou a vida inteira, que ele usou a vida inteira para proteger a população e, no fim da vida, ele não tem essa condição. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Qual que é a experiência, né? E os caminhos a serem adotados aí nessas agruras de herança? Bom, os caminhos são relativamente simples, mas dependem da vontade de uma parcela de pessoas. O Departamento de Processo Civil do nosso escritório, o Departamento de Direito Civil, que é especializado em sucessões, entre elas, os senhores sabem, tratamos da herança, um direito constitucional, né? Antes de mais nada, o direito da herança está previsto na Constituição Federal e ele é um direito ao herdeiro. E nessa questão, na matéria ligada às armas, nós encontramos no último ano uma série de abismos jurídicos e atos jurídicos que foram bastante interessantes. Vou trazer alguns exemplos práticos para os senhores. A pirâmide legislativa, então vocês têm na ponta dela a Constituição Federal, que ela lhes dá o direito à herança, né? E a herança nós estamos tratando de patrimônio. E o acervo do atirador ou do policial, e nós encontramos esse caso, infelizmente, o primeiro caso mais absurdo no falecimento de um policial, ele trata-se de um patrimônio. Então eu falo do direito à herança e estou falando do direito à propriedade. Os senhores entendem que eu estou falando do direito à propriedade. E muitas das vezes dessa propriedade, no caso do policial, da arma particular, da arma de uso restrito ou do acervo que lhe dava segurança, ou, em caso de colecionadores, propriedade também de valores vultuosos, nós estamos falando de um processo de inventário, às vezes judicial, às vezes extrajudicial, com a legislação nova. O processo de inventário, senhores, ele é muito simples do ponto de vista de se entender o direito.
o direito, ele nasce ao herdeiro com o falecimento, doutor Luciano. Ela não nasce com a decisão do juiz. A decisão do juiz, o alvará do inventário, é o reconhecimento de transmissão daquele patrimônio. E nada é diferente com o armamento nosso, que nós vamos um dia deixar, que aqui nessa vida a única coisa que é certa é que nós vamos um dia com força e honra, mas que nós vamos deixar aos nossos herdeiros. E aí o primeiro absurdo jurídico que nós encontramos, num caso prático do escritório lá em Santa Catarina, um policial veio a falecer em combate, certo? E do acervo particular dele, processo de inventário, filhos menores, processo judicial, e aí veio o alvará, que é o reconhecimento do direito que eu lhes falei previsto na condição. Bom, a viúva é ao alvará permitida a condição da apresentação do CR. Até aí tudo bem, porque nós temos o direito sucessório casando com o direito administrativo. Mas aí vem o absurdo da questão. Quando da decisão do alvará judicial pelo inventário, a viúva vai dar ingresso para a obtenção do CR. Até aí o caminho normal. O problema é que os tempos não se comunicam. E aí vem a sua pergunta que eu trago soluções para o caso. Os tempos não se comunicam porque entre a possibilidade da viúva, nesse caso do policial, conseguir o CR, nós levou-se a estimativa em Santa Catarina até 180 dias. Sim. E aí você cai... Se correr, tudo bem. Se correr, tudo bem, e se os astros se alinharem. Mas aí você cai o problema que eu trago, que o escritório trouxe, e aí vem para o debate aqui do fórum, que é o seguinte: neste meio tempo, o que acontece com a viúva? Ela está sob a posse ilegal de arma. De uso restrito. De uso restrito ou não de uso restrito, tanto faz, mas ela está sob a posse ilegal de arma. Por quê? Porque ela tem uma decisão judicial, no caso, volto a repetir, inventário era judicial porque havia filhos menores, reconhecendo o direito já conquistado de propriedade de herança, mas ela não está regular no direito administrativo. Sim. E quando ela procura, paz, meus senhores, as orientações para conquistar o seu CR e fazer a transmissão do patrimônio, que é significativo em valor e propriedade, e aí vem uma situação muito triste, porque daí vem a coação do Estado, doutor Luciano, para a devolução das armas sobre a tipicidade de que ela está irregular com o direito penal. Sim. Então ela, de cidadão ou cidadã que tem um direito, ela passa para o hiato de uma suspeita. E aí esse caso foi o primeiro a bater na porta do escritório, que nós estávamos tratando de uma viúva de um policial. Depois nós pegamos uma civil comum em que o marido era colecionador, falecido e enfrenta um problema. Enfrentamos um outro terceiro problema mais absurdo, porque a viúva não queria as armas e queria transferência para um terceiro, indicou no processo de inventário, e a polícia, no caso a Polícia Federal, a tutora da regulamentação naquele caso, reconhece a ilegalidade da situação da arma na mão dessa civil, dessa cidadã, no caso, duas herdeiras, que nada impede do processo ser ao contrário, o falecimento de uma policial feminina. Lógico. E aí a gente entra, senhores, aquilo que eu volto a repetir, no problema que a gente conquista com esse ato jurídico. Aquele que se perde o ente querido, ele tem dois problemas. Ele tem um acervo que tem patrimônio. Estamos falando de valor, o menor dos problemas. Mas aí nós estamos falando de um patrimônio que é direito e nós estamos falando de uma pessoa que passa a ser tipificada por um artigo do Código Penal, ela de direito passa a ser suspeita. Então, doutor Luciano, algumas questões, o escritório fez esses estudos e algumas questões práticas, apesar de ser o hiato, e aí o senhor é um guerreiro na legislação, mas seriam simples, Você, por exemplo, teve a decisão judicial, no caso do alvará judicial, no alvará extrajudicial, você está de posse do alvará, ele ser o documento provisório até sair o seu CR. Perfeito. Para você não estar coagido na tipicidade negativa da penalidade. Exato. Outro item muito simples que poderia estar no regulamento administrativo é o quê? Você não pode tratar os processos de transmissão de propriedade do falecimento da mesma forma que você trata a transmissão de propriedade entre cidadão A e cidadão B na transferência normal de uma arma. Por quê? Nessa transferência normal de uma arma, você tem todos os pré-requisitos para ser analisado. Mas, no direito nascido dentro do alvará judiciário fruto do inventário, ele já está previsto na Constituição e eu não tenho que tratar das minhas prerrogativas do recebimento desse material. Perfeito. Mas sim do meu reconhecimento do meu direito. Sim. Então a sugestão primeira do escritório foi nesse sentido.
do alvará judicial. Claro, nós temos soluções jurídicas para o caso, tem o direito líquido e certo, aqui da questão do direito à propriedade, mas simplificar a linha do tempo o alvará judicial ser tratado uma sugestão como documento provisório até a liberação do CR. Dentro da própria Polícia Federal, as tramitações da transmissão de propriedade do armamento, fruto do falecimento do ente querido, ele ser tratado em item separado da transmissão normal, porque ele requer necessidade de tramitação prévia, para aquilo que eu expliquei aos senhores, e também o reconhecimento do próprio direito administrativo, e aí indo um pouquinho mais longe, de que esse é um direito já previsto na Constituição, o direito da herança. Sim. E nós temos, só para continuar a terminar minha fala, e aí nós temos vários níveis de problema. O problema da tipicidade penal. Sim, insegurança jurídica completa. A insegurança jurídica completa. Você passa a ser um suspeito. O problema da coação do Estado na devolução do armamento e a perda do valor financeiro, né? Lógico. Todos nós aqui que somos da área e temos um acervo de armamento, nosso acervo hoje é considerável, né? Eu sou um civil, sou um advogado que tem porte federal há 13 anos, mas tenho um fuzil 556 que tinha um valor há um tempo atrás, depois de preparado tem outro valor. Lógico. Esse acervo tem um patrimônio significativo dentro da minha família. Então, esses foram os problemas encarados pelo escritório e apesar, aos ouvintes, a gente está tratando de sucessão patrimonial e essa é uma especialidade dentro do escritório, não só quando a gente fala da herança, mas a gente trata de sucessão patrimonial dentro das empresas, etc. Volto a repetir, a certeza que nós temos é que nós não sabemos o dia, mas que nós vamos. E aí, todos nós, chefes de família, ou todas nós, mães de família, que são donas do poder familiar, temos o dever de fazer o planejamento sucessório. E o armamento não é diferente para a gente não deixar um problema para os nossos herdeiros. E é muito interessante a temática, porque ninguém está pensando em falecer, ainda que seja a única certeza que temos, né? Nem quando isso pode acontecer, pode ser na volta agora do evento, tomara que não seja, pode ser num momento pego num contrapé efetivamente, né? Nada não era doença, não era nada, um acidente que seja, né? E a gente coloca a família que nós estávamos tentando proteger numa situação absolutamente conturbada, insegura e de problema, exatamente por não se penal, pensar, né, Dom? Sim, penal. Exatamente por não se pensar nesse lapso que existe entre a confirmação da transferência do patrimônio com o ato gerador, que foi o evento morte, né? Esse período todo em que a família fica desprotegida quanto à transferência, e o senhor foi muito feliz em lembrar que é propriedade, né? É o tema do nosso último livro, é o tema do livro que nós estamos trabalhando agora, né? Maltratado no Brasil há 30 anos como posse, né? Que é um dos direitos do proprietário, a posse e o porte são direitos do proprietário e todos somos proprietários, a legislação nos classifica como proprietários e ainda tem gente que se diz armamentista que fala que você adquire a posse, né? E o Estado não nos dá a propriedade. Tratando de direito civil, eu sou veemente contra tratando de posse, porque é o seguinte, um objeto lícito, né, com nota fiscal, eu paguei e recebi, ele adentra o meu acervo de propriedade. Ontem, visitando até um dos estandes, até um debate que eu gostaria de levar para o senhor num outro momento, um visitante que me questionou, doutor Carlos, o que o senhor acha de eu colocar o meu armamento no imposto de renda? Eu falei assim, mas ele trata-se de propriedade, lá você vai ter o valor. O meu está 100% declarado, até porque se não bater direitinho o que eu compro com o que eu gasto com armas, eu caio no COAF rapidinho. Né? O soldo não justifica os meus gastos se eu não colocar. Todas as minhas armas, todas as minhas prensas, até porque há a regulamentação da Receita Federal do Brasil, que todos os bens móveis acima de R$5.000 têm que ser declarados. Seja joia, seja arte, seja o que for. E as minhas joias e artes em casa são armas de fogo. São armas de fogo. Então está tudo declarado, sempre declarado. Não só para fins de seguro, né, de seguro residencial, e sim a seguros que cobrem o acervo, né, mas especialmente para a confirmação e configuração da minha propriedade. A única coisa que eu chamei a atenção do colega visitante, eu falei, se você contou para sua esposa o preço que você pagou nas armas, porque se vai botar no imposto de renda, né, aí pela resposta do público,
Aí eu faço um convite para vocês. A minha esposa é atiradora, ela atira muito melhor que eu, é campeã brasileira de rifle. Acabei de pegar um rifle novo para ela, inclusive, né? Peguei em casa aqui na feira. Tá combinando. Lá em casa todo mundo sabe o que custa. Ela não vai vender pelo preço que vão oferecer quando eu falecer. E nem pelo que o senhor falou que pagou. E ela sabe que está lá na declaração de imposto de renda no valor correto. Tragam as esposas. Aí a gente já antecipa um dos problemas. Ela já tendo o CR, né? Já fica menos difícil a transferência dessa propriedade, né? E ela não fica refém da efetiva extorsão que o Estado faz. Você tem 90 dias para fazer a transferência do seu acervo. 90 dias nem sempre é tempo hábil para que se encontre um comprador apto e se encontre o preço justo do seu equipamento. A experiência que a gente teve, esse debate do CESA. Primeiro eu queria chamar a atenção na questão que o doutor Lara falou. Isso tem que ficar claro com o cidadão brasileiro. Nós estamos falando de propriedade. Propriedade ela compõe o meu acervo patrimonial. O meu acervo patrimonial é meu. Pago, declarado, lícito, esse acervo patrimonial é meu. Constituição Federal me garante a sucessão, o direito de herança, certo? O que ocorre nesse meio do caminho é isso que o senhor falou agora. A partir do momento que a esposa, a viúva, ou o viúvo, se for o caso, sim, ele permanece numa situação de insegurança, ele prefere, senhores, e se livrar do seu acervo patrimonial. Claro que a brincadeira do preço é uma questão, né, para a gente ter um relaxamento, mas ele prefere se livrar do problema do acervo patrimonial do que encarar um problema penal. Lógico. E aí isso é diametralmente contra aquilo que é a sua constituição de valor. Sim. O seu direito de propriedade, o valor pago e a herança. É acreditar que está com falta de opção. Ele prefere entregar para o Estado. Falta de opção. Então são mecanismos simples, né? Eu gostaria até de ouvir sua opinião em relação a isso para o seu debate. São mecanismos simples de aperto no parafuso da Sim. legislação do decreto para essa tramitação. Claro, aqui ninguém quer tratar de falecimento, mas é algo que acontece. A gente trata. Isso acontece com o armamento, com o carro, com a empresa. Sim. A sucessão patrimonial que nós encaramos mensalmente no nosso escritório, tratando de empresa, nós fazemos planejamento patrimonial de 40 anos no caso de grandes corporações. Essa é uma certeza que tem, que os seus filhos ou as suas esposas vão integrar ou aos seus negócios um dia, ou ao seu patrimônio. Claro. E ele é mais inteligente se ele for transmitido de uma forma tranquilamente barata e segura do ponto Sim. de vista judicial. Não só as sugestões, mas a ideia toda trazida vai ser encaminhada agora para a Polícia Federal. Nós estamos trabalhando na nova instrução normativa que vai ser publicada, né? Correção a 311, que é atualmente em vigência, né? Ela precisa sofrer algumas adequações, não só em razão da transferência de competência que já foi realizada, mas em razão de ajustes que foram verificados como necessários para a implementação. Já vou encaminhar essas sugestões todas que foram trazidas aqui pelo Dr. Carlos, exatamente porque esse tópico não está perfectibilizado ali na legislação, garantindo a segurança e a certeza da transferência, porque exatamente na legislação restritiva que nós estamos vivendo, num governo que quer não o desarmamento, porque o desarmamento caiu em desuso e já se demonstrou absurdo. Falando em confisco, né? Controle, eles estão falando agora que é controle social das armas, né? Nesse controle social previsto, né, buscado, que é inclusive passar pelo confisco, que a gente briga no livro que na verdade é uma expropriação imprópria que jamais poderia acontecer. A previsão de transferência e de segurança jurídica nessa transferência vai muito ao encontro do que se busca, inclusive para evitar que o cônjuge sobrevivente, né, que o herdeiro tenha dificuldade nessa transferência. E esse lapso em que a arma não está registrada para alguém não persista. Né? Então eu acho fundamental que isso aí chegue logo lá e eu me comprometo a estar encaminhando isso aí para a Polícia Federal, né, para a gente tentar trazer já na IN, porque eu acredito que na IN a gente já resolva isso, não precisa nem mexer com o decreto, porque decreto não vai mudar nesse governo, espero que não mude, que se mudar vai ser para pior, né? Mas que a IN já consiga resolver, não só no sentido do registro, já está sob responsabilidade da Polícia Federal, mas também porque o Sinarme
como um todo, né, acaba ficando... E é um entendimento simples, Luciano, é um entendimento simples. Não, perfeito. Você separar a transferência intervivos com a transferência intermorte. Esse é um entendimento simples. Agora eu queria deixar aqui um depoimento, que é o seguinte, a orientação que a gente deixa para as famílias, né, a orientação que os senhores podem levar para casa, etc., existe um princípio básico de razoabilidade e proporcionalidade, que é o seguinte, mesmo nesse ato que se discute no meio tempo agora, orientem a não cair na coação do Estado. Porque Exato. É o seguinte, antes de mais nada, é um bem de propriedade e não entregue, porque você tem um direito antes de... O que acontece, o que eu quero trazer para os senhores, o que acontece é uma coação fruto de um hiato, mas não quer dizer que essa coação fruto desse ato legislativo ela está correta. Porque o patrimônio existe, o direito de propriedade existe, o direito constitucional de herança existe. Aí tem que se discutir onde é que está o erro. E o erro ele está infralegal, porque ele está na normativa. Sim. Falta de previsão, falta de previsão no procedimento administrativo. De que isso ocorra e da forma com que isso vai ocorrer. Isso vai estar na próxima IN, prometo para o senhor, vou me comprometer a estar fazendo essa ponte aí com a Polícia Federal, porque é exatamente o que eles não querem, né? É por isso que nós, na reserva, não estamos podendo adquirir arma de uso restrito, exatamente por essa insegurança gerada da com o caso de patrimônio. do falecimento do proprietário. Mas o senhor veja como é impensável trazer esse tipo de debate, porque você tem mais possibilidades de transmissão atual para quem tem propriedade do que para quem está na reserva. Então, o problema é que você coloca todos os assuntos na mesma caixa. Exato. E os assuntos são em caixas separadas, né? Você tem a questão do policial da reserva, que é um assunto separado, a questão da transferência entre armas, a questão do acervo particular do policial, Sim. A questão do acervo de herança. Então, isso tem que ser muito bem cuidado. Mas esse é o assunto que eu gostaria de trazer para os senhores. Claro, ele envolve toda a legislação de tiro, mas o escritório enfrentou, a gente está no COP desde a primeira edição, graças a Deus fazendo a parte jurídica. Nosso escritório é que cuida toda a parte jurídica do COP, o escritório de advocacia nosso, nossos advogados, e a cada ano, a cada exercício anual, a gente encontra um desafio diferente. Sim. Que vai dentro da resiliência que a gente se espelha no senhor, nos policiais, no presidente da CBTP, e essa foi um hiato muito grande que eu encontrei, a nossa equipe encontrou, e traz para debate, principalmente para chamar a atenção dos senhores a não desistirem daquilo que é direito de vocês em fruto de uma coação que ela é indevida por esse ato legislativo. Doutor Luciano, Carlos, o pessoal viveu, né, estava numa expectativa muito grande de agora, 2026, enfrentarmos um possível confisco, uma expropriação imprópria na forma com que estava tentando ser realizada. E muitos se desesperaram, muitos com essa expectativa abandonaram o barco, desfizeram de acervos, foram praticar outras atividades, né, viraram jipeiros, pescadores. Desistiram, e nós não podemos perder de mente jamais que direitos são conquistados muito dificilmente e normalmente com sangue derramado, né? Só que liberdades são tolhidas da noite para o dia se a gente descuidar. Os Estados Unidos se conquista em lapso temporal muito maior do que a liberdade é perdida se nós desistimos. Os Estados Unidos luta todos os dias com relação à defesa da segunda emenda, dizendo que a segunda emenda, que garante o acesso às armas, está ali prevista para defender a primeira emenda, que é o direito à liberdade de expressão. Todos os dias tem ataques, agora está tendo um ataque da Califórnia que vai gerar a modificação da construção de um tipo de armamento em razão de uma ofensa clara e evidente à segunda emenda, mas que mostra que até hoje eles sofrem e continuarão sofrendo com isso. E nós, ao primeiro sinal de problema e de enfrentamento, abrimos mão, passamos a praticar outras atividades, não vendo que a abertura que se dá para o tolimento das nossas liberdades pode fazer com que as pessoas se estimulem, os tiranos se estimulem a tolher outras, né? Hoje é o direito às armas, amanhã é o direito de falar, depois é o direito de propriedade e rapidinho é o direito à vida, né? Que inclusive quem está saindo lá no Supremo já deixou um voto favorável a macular-se o direito à vida por absoluto. O direito à vida é o último direito antes da barbárie. Assim que se relativizar o direito à vida, como está se buscando fazer no Supremo, né, nós estamos diante da barbárie. Nem os animais renunciam o direito à vida porque caçam por necessidade, né? E a gente está abrindo mão porque, mas é mais fácil, porque vai acontecer de qualquer forma.
Quando nós pensamos em direito de propriedade, nós estamos falando do artigo 5º da Constituição Caput. Exatamente. Todos têm direito à vida, à segurança e à propriedade, em igual grau de importância. O que te garante o direito à vida, o que te garante o direito à propriedade e o que te garante o direito à segurança, em última análise, é o equiparador de forças por excelência, que é a arma de fogo. Se você abrir mão do direito de ter, eu não estou falando que todo mundo tem que ter arma, nem que é para todo mundo comprar. Se você abrir mão do seu direito a possuir armas de fogo, você está, em última análise, abrindo mão do seu direito de proteger, em última hipótese, a sua vida, a sua propriedade e a sua segurança. Se você não pensar, e já que você se dispôs a ter um equipamento para a defesa da vida, da propriedade e da segurança sua e dos seus entes queridos, se você não se propuser a enfrentar essa questão pensando mesmo nos seus entes queridos, você tem que o fazer lembrando que você pode não mais estar presente, ter sido abatido, ter sido morto, ter sido colocado fora de combate antes deles, e que você pode morrer hoje, amanhã ou em qualquer momento, sem que a gente tenha controle sobre isso. Se não pensar o que vai ocorrer com a sua propriedade e como eles vão ficar em segurança ou não nesse interstício até que a decisão saia ou até que a transferência dos equipamentos ocorra, você talvez não esteja vivendo de acordo com o que você pregou. Você pregou em protegê-los? Vamos pensar em protegê-los por completo. A proteção, ela ocorre na sucessão também. Eu queria aqui deixar um testemunho, né? Primeiro, lhe agradecer, Luciano, pelo debate, a grandeza do senhor me receber. Nós estamos aqui desde o primeiro COP. Meu primeiro porte federal foi em 2013. Por incrível que pareça, eu sempre usava uma frase: polícia amiga da sociedade. Eu fui um civil que esteve sempre próximo da polícia. Nem tudo são flores, mas nem tudo são rios derramados, né? A gente está em 2025. Eu também confio de que nós tivemos muitas conquistas dessa aproximação da polícia, das forças de segurança pública com o cidadão, da aproximação de um debate comum. Fóruns como esse, eventos como esse, consegue humanizar essas relações, e eu sou um eterno positivista e esperançoso que mesmo diante dos desafios a gente consegue, com tempo de resiliência, seguir degrau a degrau. Então, do primeiro COP ao de hoje, que eu estou desde o começo, eu percebo essa evolução, percebo o interesse e o apoio da sociedade de maneira maior nas questões de segurança, mesmo vivendo em tempos difíceis. Declarações de chefe de Estado que ocorreu ontem, dizendo que os narcotraficantes internacionais são vítimas do consumo. Vítimas do consumo. Esse é mais um absurdo que se acorda de manhã, mas eu acho que a grande massa é positivista nesse sentido. Ao tempo em que o presidente dos Estados Unidos declara os narco-guerrilheiros terroristas e diz que não precisa declarar a guerra porque vai matá-los e eles vão morrer antes de chegar com a droga nos Estados Unidos, aqui a gente diz que eles são vítimas dos consumidores. Vítimas do consumo. Doutor, eu queria lhe presentear com um livro nosso, Posse e a Propriedade de Arma de Fogo no Brasil. É uma honra, doutor Luciano. E eu queria sortear um entre os presentes. O guerreiro já levantou a mão, ele não sabia nem o que era, podia ser para pagar 10, não foi. Era só para falar, mas ganhou o livro do mesmo jeito. Tá aqui, já levou. Pessoal, quem quiser e quem puder, tá? A gente está com os livros, eu acho que é na mesinha ali, ou na mesinha ali. Tem o Posse, a Propriedade de Arma de Fogo, tem o LDA e o Papa Alfa. Nós estamos com os 3 livros aí disponíveis, tá? É um prazer estar aí com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu já não tenho tempo, mas eu garanto que 1 tiro eu tomo por vocês. 2 eu não sei se eu vou aguentar. Vai lá. Doutor, o meu questionamento é o seguinte: eu tenho um amigo de tiro já antigo, tem um grande acervo, ele foi acometido de Alzheimer. Ele não tem feito as suas habitualidades. Perfeito. A esposa dele me procurou para legalizar esse armamento. Passar para ela, há possibilidade? Há possibilidade. Primeiro, a depender dos equipamentos que ele tem, se puderem ser transferidos no SINARME, provavelmente são restritos. Se restritos, ela tem que fazer o CR e fazer um pedido, eventualmente vai ter que ter a interdição dele, né? O doutor vai explicar. Ela já tem a interdição. Isso, com a interdição vai ter que ser pedido na interdição, nos autos de interdição, que ele não tem mais capacidade de gerir e estar com os equipamentos. Meu grande Marco Matos está aqui. E por isso tem que ser autorizada a transferência, inclusive no sentido de que, mesmo ela não sendo nível 3,
vai ter que abrir a possibilidade para que ela faça essa transferência dos equipamentos para o juiz autorize, né, a transferência do acervo para ela, independente do nível que ela esteja, para que ela tenha condição de estar com esses equipamentos, e melhor ainda vai ser se for de antes de 2023, porque a gente pega a regra do 79 e aplica para ela especificamente, tá? E ela receber esses equipamentos sim. Ou então, também comunicado no auto de interdição, abrir-se prazo para que outras pessoas que não ela, mas que possam receber essas armas restritas, tenham condição de adquirir para que ela não tenha que se desfazer. É isso, doutor? É isso, só chamar a atenção, mas o senhor já comunicou, né? Existe uma escala e tem a questão da capacidade civil, né? Ele tá impedido de exercer a capacidade civil, esse é o primeiro passo, sempre dar os passos necessários. Então, quem está em possibilidade de exercer a capacidade civil, ele tem que transferir os direitos civis dele em vida já para outros, né? Então, é o primeiro caminho. Agora, o doutor Luciano chamou a atenção, é não esperar essa pessoa que, infelizmente, um dia vier a faltar para começar o início do procedimento de quem é o recebedor, mas ele já não tem capacidade civil. Então, quem não tem capacidade civil já transfere para alguém, com a decisão judicial, a capacidade civil, e isso inclui a propriedade. Porque ela já conseguiu a curatela dele, ela está respondendo, ela tem empresa, tem outras coisas, e ela já conseguiu. E aí nós voltamos ao que a gente falou na palestra inteira, que é a questão do direito à propriedade, o direito à herança, etc. E se isso negado, em função, depois que ela tirar o CR, aí nós estamos tratando de uma outra forma jurídica. O direito dela, previsto constitucionalmente, que ela tem o direito de entrar com uma ação de obrigação de fazer ou um mandado de segurança. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Encerrou o nosso tempo aqui, obrigado, doutor, e vai ser encaminhado isso aí para a Polícia Federal. Se Deus quiser, vai sair.